Agora, portanto, falam em resultados positivos, onde é que estão as contas da empresa? Quem aprovou, portanto, as contas da empresa? E neste momento a drenagem financeira é tão galopante que já preocupa, portanto, a todos os cabo-verdianos. De maneira que eu acho que devem aproveitar esta oportunidade para clarificar essas questões. Quando é que os aviões voltam? Se o governo já recebeu, portanto, os 48 mil contos que vendeu? Aquilo que nós temos estado a assistir nestes últimos 4 anos, sensivelmente, não está nem de perto nem de longe em sintonia com aquilo que prometera o MPD na altura, enquanto partido que concorria para as eleições de 2016. E hoje temos realmente uma companhia que continua a absorver uma quantidade enorme do dinheiro público através dos avais que o governo vem dando a esta companhia, e como vemos já estamos num valor muito elevado, um valor que quase chega ao valor do déficit que esta companhia tinha antes de ser privatizada. O debate continuou com várias intervenções de vários deputados das duas bancadas, com muitos argumentos e contra-argumentos, com críticas e passar da bola ao adversário político. O certo, porém, é que a Cabo Verde Airlines continua mergulhada no mar de problemas, não tendo ainda retomado os voos, com o governo a prometer não deixar afundar a companhia aérea nascida da privatização da antiga TACV. E o governo reitera que a solução encontrada para a TACV era a mais adequada, mas que a pandemia mudou tudo. A reação do governo veio pela voz do ministro do Estado e dos Assuntos Parlamentares, Fernando Elísio Freire, que acusa o PAICV de não reconhecer a Covid-19. O governo e o MPD têm soluções sim para a TACV. Está claro, a solução estava a dar resultados. E veio a Covid e parou tudo. Aumento de número de turistas, aumento de número de passageiros, aumento de aviões, aumento de ligações interilhas, aumento de ligações de Cabo Verde com o mundo. Isto é resultado ou não é resultado? É resultado. Agora, veio a Covid, atrapalhou tudo. O governo está concentrado em vencer a Covid. Vencendo a Covid, continuaremos a marcha para a solução da transportadora aérea cabo-verdiana. Isto está claro, via privatização, via gestão de outro tipo de gestão, isso, o futuro dirá o impacto da Covid sobre a transportadora aérea. E depois, dizer claramente aqui, o PAICV não está a reconhecer a Covid. E a secretária-geral do MPD disse esta tarde que o governo do MPD voltará a salvar a Cabo Verde Airlines e que o país terá mais operadores a voar e a gerar empregos. A Filomena Delgado, que adiantou à imprensa que o executivo vai apoiar financeiramente a Cabo Verde Airlines e que a Cabo Verde Connect Service vai, a partir de 2 de dezembro, realizar ligações aéreas com o mundo. A grande preocupação do governo neste momento, segundo a secretária-geral do Movimento para a Democracia, é salvar a Cabo Verde Airlines, colocando-se ao lado dos seus trabalhadores e dos cabo-verdianos, contra a vontade, conforme diz Filomena Delgado, dos arrautos da desgraça. Quando o MPD tomou posse há apenas 4 anos, foi confrontado com uma crise económica e social grave deixada pelo governo do PAICV. Um dos graves problemas que o PAICV deixou aos cabo-verdianos foi a nossa companhia aérea, a TACV. Não obstante esta situação deixada, o governo, segundo Filomena Delgado, conseguiu salvar a companhia aérea cabo-verdiana da falência e dar-lhe uma nova vida ao serviço da economia nacional, o que só foi retrocedido devido à pandemia do novo coronavírus. Ao salvar a Cabo Verde Airlines, o governo, liderado por Ulisses Correia e Silva, conseguiu que a companhia nacional se tornasse um dos responsáveis pelo crescimento económico do país. Algo inédito na história contemporânea de Cabo Verde. E foi igualmente impulsionador dos excelentes resultados da ASA, da CV Handling, das empresas petrolíferas, das empresas de catering e da diversificação da procura turística. O que demonstra bem a acertada opção do governo de Cabo Verde na sua política seguida no que respeita a Cabo Verde Airlines e ao Rabo do Sal. A pandemia do Covid-19 é responsável por agora tudo isto ter retrocedido.
Filomena Delgado sublinha que, apesar da pandemia, o país volta a dar sinais de confiança e de grande abertura ao mundo. É disso exemplo o anúncio que a Cabo Verde Connect Service fez de que já a partir do dia 2 de dezembro começará a realizar ligações aéreas que irão aumentar a conectividade de Cabo Verde com o mundo. Este é um sinal de vitalidade do nosso país, de confiança nos cabo-verdianos e de competitividade. Ao aumentar a possibilidade de rotas de Lisboa, Paris e Boston, estaremos a privilegiar a nossa diáspora e os principais mercados turísticos. Delgado conclui afirmando que, em nome da retoma das operações, o governo vai apoiar financeiramente a Cabo Verde Airlines, como acontece em toda a parte do mundo. Voltando ao Parlamento, na segunda declaração política do dia, o grupo parlamentar do PAICV falou em erros e descredibilização da diplomacia cabo-verdiana e considera humilhação nacional a recusa de vistos a atletas da Seleção Nacional de Handebol. O MPD diz respeitar os critérios do Centro Comum de Vistos e relembra que a recusa de vistos a atletas da seleção também já aconteceu no passado. Em dia de sucessivas declarações políticas no Parlamento, o PAICV, através do seu líder parlamentar, questionou os alegados erros recentes da nossa diplomacia, falando em ligeirezas e descredibilização da tradição da nossa diplomacia no mundo. Rui Semedo quer esclarecimentos sobre a recusa de vistos a atletas da Seleção Nacional de Handebol e apela ao governo a fazer jus à fama de uma diplomacia respeitada de Cabo Verde no mundo. Se o visto foi pedido pelo governo, como se fez crer, quais as garantias que o governo de Cabo Verde não deu que custou esta recusa de visto ao governo do nosso país? Não podemos ignorar o facto de a seleção ter sido recebida ao mais alto nível por Suas Excelências, o Primeiro-Ministro e o Presidente da República, demonstrando, em princípio, o engajamento cimeiro dos órgãos de soberania deste país. Esta declaração política tem por objetivo denunciar esta situação, manifestar a nossa indignação e solicitar encarecidamente ao Governo para que medidas sejam tomadas para impedir que situações idênticas voltem a acontecer. Temos de redescobrir as raízes mais profundas sobre as quais se fundam a diplomacia cabo-verdiana. A situação, pela voz da líder parlamentar, relembrou que a recusa de vistos sempre aconteceu no país e que há que respeitar os critérios de atribuição de vistos das representações diplomáticas em Cabo Verde. A decisão de vistos é do Centro Comum de Vistos, não é do Governo. Não é do Governo dos Estados, não é. Mas eu lembrei-me agora da velha retórica do PAICV, da parceria especial em que todos os cabo-verdianos, isso foi anunciado às vésperas das eleições em 2011, que todos os cabo-verdianos iam ter a fronteira aberta com a Europa. Isso foi o anúncio que o PAICV fez. Esse anúncio concretizou-se? Não se concretizou. Porquê? Porque o PAICV utiliza esta questão como arma de arremesso em tempos de campanha para passar a mensagem da diplomacia, dessa diplomacia falhada do PAICV. E vem agora o PAICV também fazer referência em relação à isenção de vistos. Minha gente, não é novidade para os cabo-verdianos a recusa de vistos aos atletas. Não é de hoje. Os senhores estiveram a governar 15 anos. Houve ou não casos de recusa de vistos durante a vossa governação? A OCIDE também interveio na contenda para dizer de sua justiça. Nós, os deputados da OCIDE, estamos indignados com aquilo que aconteceu. E gostaríamos que realmente o governo de Cabo Verde, através do Ministro dos Negócios Estrangeiros, pudesse tomar algumas iniciativas e procurar que situações do tipo não voltem a acontecer. E nós estamos a ver que, tratando-se de atletas de alto nível, aconteceu isto. Vamos imaginar o simples comum dos cidadãos. Também a JPD reagiu esta tarde às declarações da juventude do PAICV em relação ao caso da recusa de vistos dos atletas da Seleção Nacional de Handebol. Para a juventude do Movimento para a Democracia, a investida do PAICV e da sua liderança é uma marca de radicalismo e populismo que o caracterizam, procurando sempre aproveitamento político.
O caso da recusa de vistos aos atletas da Seleção Nacional de Handebol continua na ordem do dia. A JPD reagiu às declarações da juventude do PICV, relembrando que a concessão de vistos não é da responsabilidade do governo e que situações do tipo aconteceram também durante os 15 anos de governo Tambarina. Para a JPD, não se trata de um problema de política externa. Sabe muito bem o PICV que durante os 15 anos em que esteve na governação, várias foram as situações de recusas de vistos a cidadãos cabo-verdianos, jovens, atletas, artistas, empresários. Sabe muito bem que quase diariamente vistos são concedidos e vistos são recusados pelo Centro Comum de Visto, pela Embaixada dos Estados Unidos da América e por outras representações diplomáticas. Sabe muito bem que não se trata de um problema de política externa de Cabo Verde, mas de um procedimento adotado por países estrangeiros na concessão de vistos de entrada nos seus territórios. Por detrás do que o PICV classifica como preocupação com a política externa está a alimentação de sentido anti-estrangeiros e de que não são guardiões do nacionalismo, do patriotismo. Relembra igualmente a JPD que foi o governo de Ulisses Correia Silva que isentou vistos a cidadãos de países europeus para aumentar a atratividade do turismo. A JPD acusa a JPAI e toda a liderança do PICV de populismo e de uma batalha ideológica, tudo para alimentar a sua sede de poder. Este é tipo de investida e já uma marca do PICV e da sua liderança. Radicalismo, populismo e falta de sentido de Estado. Tudo serve para alimentar a sede de poder. É preciso esclarecer que a isenção de vistos a cidadãos de países europeus, diversas vezes explicada, foi uma iniciativa unilateral do governo de Cabo Verde para aumentar a atratividade do país para o turismo. Vários outros países africanos adotaram iniciativa idêntica. O PICV sempre viu essa iniciativa como um campo de batalha ideológica e de exploração de sentimentos nacionalistas. Aponta o dedo ainda ao PICV, acusando os tambarinas de incitar a revolta contra o Centro Comum de Vistos. Defende que o governo tudo fez dentro dos limites da sua intervenção, no sentido de conseguir vistos favoráveis aos 3 atletas. E esta tarde, na sessão de perguntas ao Governo, o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas respondeu às questões referentes à situação da televisão digital terrestre em Santo Antão e São Vicente. Abrão Vicente também respondeu a questões de cobrança de taxa de direitos de autores em bares e restaurantes. Em São Vicente, ultimamente, é difícil assistir à emissão da nossa televisão nacional. Corta muito as imagens, ficam paradas. A ironia do destino é que depois de fazer um comentário, no dia seguinte tudo estava bem. Mas a minha pergunta é que resolução o Governo tem para essa situação, que certamente acontece em outras ilhas do país. Eu não sei que comentário é que a senhora deputada fez, mas é importante que a população perceba que sempre que há falhas, há uma linha direta, tanto para a RTC, que a empresa nacional, como para a TDT, que imediatamente, através de um sistema central, identifica os pontos de falha e corrigem imediatamente. Portanto, aqui também temos um segundo problema, que tem a ver com ainda a fraca aderência da população na compra dos boxes da TDT para a retransmissão em sinal em alta definição. Eu devo dizer aos senhores deputados que neste momento o sinal da TDT já está nos 22 municípios. Devido a esta taxa, os bares e restaurantes são obrigados a ter uma autorização para que os músicos possam, portanto, fazer as suas atuações nestes referidos bares e restaurantes. Isso, segundo os músicos na Ilha do Sal, está a prejudicar muito as suas atuações, tendo em conta a pandemia em que vivemos e que essa classe foi sujeita a ficar prejudicada. Sr. Ministro, nós queríamos saber qual é, portanto, o suporte legal do IGAI em, portanto, retirar às casas de músicas e bares e restaurantes portanto, o direito de aceitar os músicos a fazer as suas atuações. Senhora deputada, aqui, mais uma vez, direitos de autor, direitos conexos são direitos privados.
a gestão dos direitos de autor e direitos conexos são feitos por entidades gestoras de direitos de autor e direitos conexos. Em Cabo Verde, neste momento, temos 2 entidades gestoras registadas no IGQPI, a Sociedade Cabo-Verdiana de Música e a SOCA. A IGAI não é preciso uma autorização para que haja música nos estabelecimentos comerciais, restaurantes, bares. O que é necessário é que esses estabelecimentos paguem pelo uso dos direitos de autor. Isso significa, como eu disse anteriormente, de acordo com a lei, tem que haver uma socialização por parte da Sociedade Cabo-Verdiana de Música, que está a fazer esse processo de uma forma mais intensiva, da sua tabela de preços. O presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santo Antão prometeu hoje continuar a trabalhar para fazer do município um conselho modelo no contexto nacional. Orlando Delgado falava no ato de instalação dos órgãos municipais eleitos no dia 25 de outubro, uma cerimónia que contou com a presença do Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, em representação do Governo. O reeleito presidente da Câmara Municipal de Ribeira Grande, Orlando Delgado, é considerado um dos precursores do poder autárquico em Cabo Verde e entra para a história como um dos presidentes com 5 mandatos à frente de uma autarquia. Delgado diz que Ribeira Grande está acima de todos os interesses e vai continuar a trabalhar para desenvolver o Conselho. E nós queremos trabalhar com o mesmo espírito, mas sobretudo com humildade e trabalhando para as pessoas da Ribeira Grande. Daí que hoje, com muita satisfação, depois do 5º mandato, continuar de facto com a mesma força, com a mesma dedicação, como se nós estivéssemos no 1º mandato. É nesse sentido que vamos trabalhar, esperando de facto o engajamento e a parceria de todos, do Poder Central desde logo, mas também do setor privado, dos funcionários da Câmara, para que juntos possamos continuar a trilhar esse caminho de desenvolvimento. Para o próximo mandato, Orlando Delgado destaca o desenvolvimento económico, a acessibilidade e o reforço da coesão social como os principais eixos a atacar. Nós temos que continuar no desencravamento de muitas comunidades que costumo dizer que ficamos transformadas em mini-ilhas quando chove, porque praticamente são estradas sazonais no meio das ribeiras, quando não são de difícil acesso, que não tem qualquer tipo de estrada, daí que esse será de facto um dos focos, o segundo foco da nossa intervenção. A terceira é reforço a nível social. Como eu disse aqui, de facto ainda precisamos continuar a trabalhar a nível do setor social. A nova presidente da Assembleia Municipal, Leida Santos, compromete-se em garantir o cumprimento das leis e trabalhar próximo dos municípios. Enquanto presidente, compete-me promover e garantir o cumprimento das competências da Assembleia, apoiar, garantir o apoio institucional da Assembleia à Câmara Municipal, garantir que a Assembleia seja a casa dos munícipes, onde todos os munícipes tenham voz, garantir que os deputados agora empossados assumam-se como verdadeiros representantes dos ribeiragrandenses. A investidura dos órgãos municipais da Ribeira Grande foi presidida pelo Ministro da Saúde e Segurança Social, Arlindo do Rosário, e contou com a presença dos presidentes da Câmara do Porto Novo e do Paúl, além de representantes de várias instituições sediadas no Conselho. Também os eleitos municipais do Maio foram empossados esta quarta-feira. O ato aconteceu no Salão Nobre Isaac Pinheiro, na cidade de Porto Inglês, e foi presidido pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia, Alexandre Monteiro. A cerimónia teve início com a entoação do hino nacional para logo a seguir dar continuidade com a agenda dos trabalhos. Trabalhos esses que prosseguiram com a verificação da identidade e legitimidade dos eleitos sob a condução de uma mesa provisória, que teve ainda a tarefa da aprovação da mesa definitiva através do voto. E o resultado ditou 9 votos para a proposta do MPD, 2 do PICV e um voto nulo. E dos 13 deputados, 1 do PICV não compareceu na sessão. Posto isso, a mesa definitiva da Assembleia Municipal ficou constituída da seguinte forma: Michael Frederico, presidente; Arlindo Cardoso, vice-presidente; e Suzy Cardoso, secretária. Feita a verificação das identidades e legitimidades dos efetivos para a Câmara Municipal, o líder Miguel Rosa usou da palavra para reafirmar o compromisso com o povo maiense. A nossa equipa vai fazer de Jarmei uma ilha cada vez mais aprazível para viver e visitar, segura, limpa e acolhedora.
Para o ciclo de governação que agora começa, definimos um conjunto de áreas de intervenções as mais prioritárias, diria, passando desde a promoção social, a ação social, à habitação social, da juventude, desporto, cultura, formação profissional e educação, do ambiente, saneamento, a água, a pesca, a agricultura, a pecuária, o turismo, a requalificação urbana e ambiental e a infraestruturação da ilha. Colocamos as pessoas no centro da nossa ação política e governativa e vamos trabalhar arduamente para se conseguir igualmente cumprir os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e realizar a Agenda 2030. A cerimónia da instalação dos novos eleitos municipais foi presidida pelo Ministro da Indústria, Comércio e Energia. No ato, Alexandre Monteiro reafirmou a disponibilidade do Governo Central em colaborar com os municípios para a melhoria da qualidade de vida das populações. A Ilha do Maio, com as suas extensas e lindas praias, dispõe de potencialidades muito significativas para o desenvolvimento de um turismo de alta qualidade. Hoje, mais do que nunca, estamos próximos de ver essa enorme potencialidade transformada numa realidade. A ilha terá brevemente a oportunidade de acolher o maior investimento privado realizado no país no setor do turismo. Um projeto que irá aumentar significativamente a capacidade hoteleira, trazendo uma outra dinâmica de crescimento sustentável à Ilha do Maio. Empossados nesta quarta-feira, 11 de novembro, os novos eleitos municipais da Ilha do Maio. A cerimónia de encerramento esteve a cargo do Presidente da Assembleia Municipal, Michael Federico. Um óbito e 61 novos casos positivos é o balanço da situação epidemiológica esta quarta-feira em Cabo Verde face à Covid-19. Do total de casos de infecção registrados hoje, 35 só na praia. Há também 91 recuperados, aumentando para 8.829 o total de pessoas dadas como recuperadas da doença. Cabo Verde prefaz esta quarta-feira 9.560 casos positivos acumulados de Covid-19. O número de óbitos subiu hoje para 102 e o país passa a contabilizar 627 casos ativos e 28 suspeitos, 16 pessoas em internamento hospitalar, uma em estado grave no Hospital Agostinho Neto. Há 1.069 pessoas em quarentena a nível nacional. O Diretor Nacional de Saúde voltou a alertar hoje para as consequências das doenças crónicas, nomeadamente a diabetes e a hipertensão, que, segundo diz, têm sido dois fatores determinantes no número de óbitos dos infectados pela Covid-19 em Cabo Verde. Esses 61 casos novos representam 14,6% do total das amostras analisadas de ontem para hoje. E estão distribuídos pelos seguintes concelhos: Praia com 35, Santa Catarina de Santiago com 3, Santa Cruz 2, São Lourenço dos Órgãos 6, São Filipe 3, Mosteiros 1, Porto Novo 4 e São Vicente 7. Nós tivemos a informação de mais um óbito de uma pessoa do Concelho da Praia, com 60 anos de idade e que se encontrava internada no Hospital Agostinho Neto desde o dia 5. A maioria dos óbitos realmente aconteceram em pessoas com idade superior a 60 anos. Praticamente 80% dos óbitos são de pessoas idosas. Uma boa parte dessas pessoas tinham outros problemas de saúde. A diabetes, mas sobretudo problemas cardiovasculares. A hipertensão é muito mais frequente, cerca de entre 10% a 15% dessas pessoas que morrem, mesmo das pessoas que têm Covid, e a diabetes vem logo a seguir com 6% a 8% de pessoas com Covid também que têm diabetes. Em São Filipe Fogo, a maioria das escolas básicas e secundárias estão de portas fechadas devido à Covid-19 e suspeita-se de transmissão comunitária. A delegação do Ministério da Educação diz-se preocupada com o aproveitamento escolar dos alunos, mas, por outro lado, diz que há que salvaguardar a saúde pública e a segurança dos alunos. A maioria das escolas no município de São Filipe encontra-se temporariamente fechadas. A delegação do Ministério da Educação em São Filipe manifesta-se preocupada com esta situação delicada, onde por um lado está a saúde dos alunos e do corpo docente, por outro, o aproveitamento escolar.
Tem que não tem caso de encerramento de 10 dias de escolas, então não fica, embora se está fazendo esforço para que a aula à distância continua a chegar naqueles alunos, mesmo que está fora de espaço escola, do sabimento ficar um pouco difícil de cumprir o programa. António Mendes avança que para o encerramento das escolas é preciso reunir uma série de critérios, incluindo um certo número de casos por turma. Tem que encerrar escolas, tem que ter no mínimo 2 casos simultâneos em 3 salas. Significa ter que ter 6 casos e que esses casos estão divididos em 2 na cada turma, no mínimo, para encerramento de escolas por um período de 10 dias. O coordenador conselheiro da delegação escolar diz que, apesar das escolas cumprir todos os procedimentos recomendados, continuam a aparecer casos pelo que suspeita-se que a origem dos mesmos seja na comunidade. O SAMAS o contágio é comunitário, não dentro do espaço escolar. É justamente por esse motivo. Caso contrário, tudo casos positivos, contato mais próximos dentro de salas de aulas, era também casos positivos, que é ao caso até ainda. Para modo que os alunos que acusam positivos dentro de escolas, procedimentos de delegacia de saúde é fazer testes a alunos que estão mais próximos. E nenhum desses casos nas nossas escolas ainda conta com casos positivos de contatos dentro de salas de aulas. Foram registrados na Escola Básica de Santa Filomena, o maior polo educativo do município, 20 casos. Escola Cobom 4, Pedro Cardoso 5 casos, Escola Secundária de Ponta Verde 7, Secundária Teixeira de Sousa 27 casos. De referir que a Escola Secundária Teixeira de Sousa, que se encontrava encerrada há 10 dias, reabre as portas esta quinta-feira. O Tribunal da Comarca de São Nicolau apreendeu na segunda-feira passada duas viaturas da Câmara Municipal da Ribeira Brava por não ter pago a indenização a um ex-proprietário de terreno onde a Câmara construiu em 2008 uma infraestrutura municipal. As viaturas encontram-se agora sob a responsabilidade de terceiros. O Tribunal da Comarca de São Nicolau mandou penhorar no início desta semana 2 viaturas da Câmara Municipal da Ribeira Brava na sequência do não cumprimento de uma decisão da Justiça. Segundo informações apuradas pela nossa equipa de reportagem, em 2008, então, o edil Américo Nascimento mandou construir uma infraestrutura municipal num terreno particular na zona de Xanzinha. O ex-proprietário do terreno levou o caso ao tribunal alegando abuso de poder por parte do ex-presidente da Câmara Municipal. Na altura, a Justiça ordenou que a obra fosse demolida, mas isso só veio a acontecer um ano depois e Orlando Andrade já tinha comprado o terreno numa outra localidade. O advogado entrou com o pedido de indemnização e em 2010 o requerimento foi aprovado pelo Tribunal da Comarca de São Nicolau, que condenou a Câmara Municipal da Ribeira Brava a pagar indemnização ao ex-proprietário do terreno, mas tal nunca chegou a acontecer. Como consequência do não cumprimento da decisão da Justiça, o Tribunal de São Nicolau mandou apreender os bens da Câmara Municipal. As viaturas, um IAS e o carro oficial do presidente da Câmara encontram-se na localidade de Água das Patas, sob a responsabilidade de Orlando Andrade. Contactado pela equipa da TCV, o autarca Pedro Moraes disse que prestará informações quando o processo estiver pronto. O diretor do Serviço Autónomo de Água e Saneamento de Ribeira Brava reagiu hoje às reclamações dos moradores de Calejão sobre a má qualidade da água da desalinizadora local. José Pedro Luciano diz que a coloração da água que sai nas torneiras deve-se à oxidação de uma parte da conduta de ferro da desalinizadora, que está enferrujada, mas garante que a água é de boa qualidade. O diretor do Serviço Autónomo de Água diz que para resolver este problema é necessário substituir uma parte da conduta da desalinizadora para evitar que a oxidação do ferro afete a coloração da água que é distribuída à população de Ribeira Brava. Parte da conduta é de ferro. Daí que com o andar do tempo, portanto, aparece sempre um sinal de coloração. Mas isso é uma questão que nos preocupa bastante.
e que sempre que detectamos essa coloração, temos a preocupação de fazer a limpeza e a higienização da conduta. Estamos a mobilizar recursos, portanto, porque é um trabalho, é um projeto que exige recursos avultados. José Pedro Luciano garante que, não obstante a coloração da água, o líquido é de boa qualidade e pode ser consumido. A água pode ser consumida, nós não temos nenhuma queixa, digamos, quando a questão de saúde, da utilização dessa água. Portanto, como acabei de dizer, o único problema é a questão de coloração. Mas, embora afete a qualidade, sim, mas estamos a trabalhar nesse sentido, de modo a proceder à substituição dessa conduta. E devo frisar que não é toda a extensão da conduta, apenas parte da conduta. Pronto, é uma conduta a cerca de 4 km dessa conduta que é de ferro. Para reforçar o abastecimento de água no município, o diretor do Serviço Autónomo de Água assegura que a empresa vai passar a distribuir água do torno uma vez por semana nos chafarizes das zonas de Caleijão e Morro. Estamos a trabalhar no sentido de levar a água do torno a essas localidades. Portanto, já dispomos de água do torno aqui no chafariz da Ribeira Brava, na localidade de Preguiça já dispomos também de água do torno, onde as pessoas têm uma alternativa no abastecimento. É óbvio que, tendo em conta os recursos são limitados, a água nesse caso, nós dispomos apenas nos chafarizes. Na cidade da Ribeira Brava e na zona de Preguiça, a população já tem acesso à água do torno nos chafarizes. A secretária de Estado para a Modernização Administrativa, Edna Oliveira, defendeu hoje que, para se ter uma administração pública eficiente, é preciso reforçar as competências de gestão. Segundo a governante, que falava na abertura do workshop final do projeto da implementação da estrutura comum de avaliação CAF na administração pública cabo-verdiana, é preciso dotar os dirigentes de instrumentos de gestão por objetivos e introduzir princípios de qualidade. Só assim será possível melhorar a eficiência e a eficácia da administração pública e criar as condições para o funcionamento das instituições públicas e das entidades privadas. Edna Oliveira adiantou que a estrutura comum de avaliação foi identificada enquanto instrumento de autoavaliação do desempenho organizacional, especificamente desenvolvido para ajudar as organizações do setor público, como um modelo que vai ao encontro da visão expressa no Plano de Desenvolvimento Sustentável do país. Iniciada em 2018, a CAF foi implementada no âmbito do projeto Promover a Melhoria Organizacional em instituições económicas para facilitar a reforma do ambiente de negócios, executada pelo Governo de Cabo Verde, através do Ministério das Finanças, com o apoio técnico da ONUDI e com o financiamento da União Europeia. Trata-se de um projeto para introduzir os princípios da excelência e da qualidade total na administração pública. Teve início em 2018 e trabalhamos com 8 instituições da administração pública, mais a Câmara de Comércio de Sotavento, que também presta serviços públicos, nesse sentido é que também entrou no projeto, para introduzir alguns mecanismos de gestão, de trabalho de autoavaliação, para poderem determinar os pontos fortes e as áreas a melhorar dentro da organização e depois, através de um plano de melhorias que é desenhado, conseguir de facto reduzir os constrangimentos e melhorar aquilo que são os pontos fortes da instituição. Para que possamos ter uma administração eficiente, torna-se premente o reforço das competências de gestão e a dotação aos dirigentes de instrumentos de gestão por objetivos e também da introdução de princípios de qualidade total nas organizações de administração pública, orientando as mesmas para um novo ciclo que é planear, executar, rever e ajustar. Nesse âmbito, foi identificada a CAF enquanto um modelo de autoavaliação do desempenho organizacional, especificamente desenvolvido para ajudar as organizações do setor público, como um modelo que vai de encontro com a visão expressa no Plano de Desenvolvimento Sustentável.
Grupo Praia em Estatística da Governação reúne-se para discutir o Plano de Trabalho 2020-2025 e partilhar experiências sobre a produção de dados estatísticos durante a pandemia. Esse grupo foi criado em 2015 para fomentar debates internacionais sobre a produção de dados estatísticos da governação. Uma reunião virtual do Grupo Praia em Estatísticas de Governação, terminado que foi o primeiro mandato desse Fórum Internacional de Debates em Estatísticas de Governação, agora em 2020. O mandato já foi renovado e hoje deverá discutir o seu plano de trabalho até 2025. Outra prioridade é partilhar experiências dos Institutos Nacionais de Estatísticas na produção de dados estatísticos de governação durante a pandemia que se está a enfrentar neste momento, e as dificuldades neste contexto são várias. De acordo com a pandemia 2020, as entrevistas, as pesquisas que são feitas cara a cara não foram possíveis de se efetuar. E neste caso muitos dados não foram recolhidos porque não houve... Esse método não foi aplicado. E também temos ainda, podia ser efetuado através de telefone, internet, mas, por exemplo, neste caso em Cabo Verde, ainda a recolha de dados estatísticos através do telefone ou mesmo através da internet ainda é um bocado limitada. O Grupo Praia em Estatísticas de Governação foi criado em 2015 através de um contacto entre o INE de Cabo Verde, a União Africana e a Comissão de Estatísticas da ONU, tudo com o objetivo de incrementar a produção de dados de governação a nível internacional. No primeiro mandato, 2015-2020, esse grupo teve a incumbência de elaborar um manual para ajudar os Institutos Nacionais de Estatísticas a produzirem estatísticas de governação. Neste momento vão fazer o plano até 2025, um pouco às escuras por causa da pandemia ou não? Ou nem por isso? Nem por isso, porque nós agora o que é que nós fizemos o que nós pretendemos agora para os próximos 5 anos nós aqui entregamos em março, entregamos o Handbook on Governance Statistics, onde tem o conceito, os métodos, as melhores práticas de como é que se devem medir as estatísticas de governança. E neste momento, o que nós estamos a prever para 2020-2025 é que ajudar os produtores de estatísticas, nomeadamente os Institutos Nacionais de Estatísticas, a produzirem esses dados. Nós já temos por onde começar. A abertura da reunião foi presidida pelo secretário de Estado para as Finanças, Gilberto Barros, tudo de forma virtual. Uma semana antes da abertura oficial da terceira edição do Cabo Verde Ocean Week, está a ser ministrada em São Vicente uma formação ambiental sobre a reutilização do plástico e a importância da economia circular. Uma atividade paralela à programação do evento que decorre de 16 a 20 de novembro. A formação é destinada aos alunos do ensino básico. No âmbito do Cabo Verde Ocean Week 2020, a Escola de São Pedro, em São Vicente, recebe esta semana uma formação do projeto Chiluf, numa tentativa de sensibilização para o problema do plástico nos oceanos. No Ocean Week, sendo trabalhar nas escolas, nesse caso não tinha 4 escolas diferentes, Salamanca, São Pedro, Calhau e na Ribeira Bote, só que das vezes, por motivos de Covid, não decidi fazer só na da escola. Então, aqui que não quero sensibilizar tanto crianças como também pessoas mais adultas a tomar conta do meio ambiente, a poder apanhar plástico, reciclar, isto fazer bonecos que depois não devem animar com a técnica da stop motion, que é um frame por segundo, e depois não devem apresentar e pronto, em forma de ficar com a educação azul, digamos, e proteger esse meio ambiente. E não saber que a Ilha de São Vicente, pronto, é tudo rodeado por água, Cabo Verde, a mesma coisa. Então, não estou a tentar fazer com que este aprender e ter sensibilidade para cuidar o que é de nós. Sendo uma das atividades paralelas do evento, que este ano adotou um sistema diferente em relação aos anos anteriores, a coordenadora do projeto mostra-se satisfeita por mais uma vez fazer parte do evento. Ficar surpreendida, de certo modo, só nesse Ocean Week, mas o que não estava a gostar é de conseguir fazer Chiluf na tudo, nesse caso, na toda a Ilha de Cabo Verde, tudo escolas. A semana ali, ao terminar sexta-feira, me ensinou de continuar na produção de brinquedos e
pronto, de bonecos que quiser fazer. E depois, para os últimos dias, nós começamos a aplicar técnica e a aprender fotografia também, juntamente com a mim e minha colega. No entanto, devido à Covid-19, foram reduzidos os números de participantes em cada turma. Não ficar 4 turmas na mesma, só que em vez de ter 10 alunos por turma, não reduzir para 5. 5 alunos, pronto, numa mesa com distanciamento de trabalhar, de aplicar sempre aqueles cuidados, não ter máscara se for preciso para eles, de aplicar álcool gel e de sempre que trazer material, não te diz só material de casa, porque ninguém não pode apanhar material de rua por causa dessa situação. Então não te mandas trazer material da casa e não te desinfetar aquele material e depois este utilizar. Esta formação termina esta sexta-feira, nas vésperas da abertura oficial da Cabo Verde Ocean Week 2020, que arranca na próxima segunda-feira. Saímos agora para um intervalo, voltamos dentro de instantes com outras notícias neste jornal. Até já. A terceira edição do Cabo Verde Ocean Week lança o concurso de fotografia Recursos do Nosso Mar, um oceano azul no Atlântico. Inscrições abertas a partir do dia 28 de outubro. Para mais informações, info.cvo@gmail.com ou página do Facebook. Cabo Verde Ocean Week 2020. Somos 99% mar. Cuide do que é nosso. Os pais encarregados de educação têm um papel fundamental para que este regresso às aulas aconteça com toda a segurança. Para evitar o contágio e a propagação da Covid-19, não se esqueça: ensine a criança a respeitar o distanciamento social, a desinfetar ou lavar as mãos frequentemente, a usar corretamente a máscara e a não partilhar a máscara usada, o lanche ou o material escolar com os colegas. Em caso de sintomas de Covid-19, a criança deve ficar em casa. Informe a escola e a Delegacia de Saúde local. Com a ajuda de todos, o regresso às aulas será em segurança. Ministério da Educação, Governo de Cabo Verde, a trabalhar para todos. O meu dia a dia é super corrido. Sou dona de casa, mãe, influencer, apresentadora, mas mesmo assim não abro mão de uma boa alimentação e de praticar atividades físicas. E para acompanhar o meu estilo de vida, nada melhor do que Trinity, um iced tea com aroma de frutas adoçado com stevia, um adoçante natural que substitui o açúcar refinado. 1 grama de stevia corresponde a 300 gramas de açúcar, garantindo menos calorias, mais leveza e sabor. Leve a vida leve com Trinity. Mais sabor, menos calorias. Vivemos em tempos de incertezas. O ano de 2020 fica marcado pelo contexto da pandemia que obrigou o mundo a reinventar-se. Na sua terceira edição, Cabo Verde Ocean Week, um dos eventos de excelência em Cabo Verde, adapta-se a um novo contexto, apresentando uma semana de conferências online através das plataformas digitais. Cabo Verde Ocean Week 2020 caminha para a sua consolidação
enquanto um evento de relevância virada para a preservação do oceano, contribuindo para uma mudança de perspectiva e abraçando a economia azul como solução para a sustentabilidade do ecossistema marinho. Mantenha-se online e acompanhe o Cabo Verde Ocean Week 2020 de 16 a 20 de novembro. Somos 99% mar. Cuide do que é nosso. Hotel Solutions, líder em fornecimento de soluções para a hotelaria em Cabo Verde. Tem ou gera uma unidade hoteleira? Aproveita a maior promoção de sempre. Desconta até 30% em mais de 100 produtos e prepara da melhor forma a retoma turística em Cabo Verde. Para a vossa proteção contra a Covid, temos as melhores soluções de equipamento de proteção individual certificada no país. Álcool gel, viseira e a melhor máscara reutilizável nível 1 de sem lavagem, suavidade em respiração, com elástico sintético e com 92,9% de proteção. Seja responsável. Cuidamos de si, cuide dos seus e do nosso ambiente. Como é que construímos as nossas histórias? Desafios que nos moldam, lembranças que nos fazem sorrir, paredes que contam histórias, uma oportunidade de recomeçar. A IFH sabe que nada marca uma nova história em nossas vidas como o cheiro de casa própria. E é com o desejo de ver seu sonho tornar realidade que surgem novos empreendimentos por todo o país. Sua nova história começa agora. IFH. Jornal da Noite, segunda parte, no dia em que Angola celebra os 45 anos da sua independência, em Luanda, centenas de jovens saíram à rua em protesto. Os manifestantes reclamavam melhores condições de vida e a realização das eleições autárquicas em 2021. A polícia tentou impedir a manifestação por falta de autorização oficial. Polícia e manifestantes envolveram-se em confrontos quando os jovens tentavam iniciar uma marcha que os levaria até o lugar da independência. Viveram-se momentos de tensão, com a polícia a lançar granadas de gás lacrimogéneo e os manifestantes a atirarem pedras enquanto corriam a refugiar-se no interior dos bairros. A polícia é quem surgiu contra nós. Nós estamos a cantar o hino nacional da pátria, estamos a reivindicar os nossos direitos. Nós temos fome, a população está a sofrer. Choramos todos os dias, morrem milhares e milhares de crianças no hospital. Nós queremos autarquia local, nós queremos um governo justo. A manifestação, organizada por um grupo de jovens ativistas, tinha por objetivo exigir melhores condições de vida e a calendarização das eleições autárquicas. Dito Dali, um dos organizadores do protesto, condenou a atuação das forças de segurança. Fomos recebidos com um dispositivo de violência, não é? Os cidadãos foram violentados, vivemos um ambiente de um verdadeiro terror, um estado policial, não é? Que não justifica. Foi uma violência desproporcional e desnecessária. Segundo testemunhos de manifestantes, vários jovens ficaram feridos durante os confrontos e houve várias detenções. A RTP tentou sem sucesso ouvir o porta-voz do Comando Provincial de Luanda da Polícia Nacional. Luz, água, saúde, educação. Deram 20 policiais armados com cães para cima de mim. Eu tive que me jogar pela estrada para poder chamar a atenção das pessoas. Tive que fazer um direto e mostrar para eles que eu estava a gravar. O comandante mandou 10 homens me pegarem para me levarem sei lá onde. Eu tive que lutar e sair de lá. Se a tendência é desistir, eu vos digo, aqui é resistência. Informações sobre a Covid-19 na Europa destacam a Itália a superar 1 milhão de casos, com mais 623 mortos nas últimas 24 horas. O Reino Unido registrou 595 mortes hoje e o total ultrapassou os 50 mil.
A Itália superou hoje 1 milhão de casos de Covid-19 desde fevereiro, quando começou a emergência nacional, após somar mais 32.961 novos infectados e 623 mortes nas últimas 24 horas, indicou o Ministério Italiano da Saúde. Também foi ultrapassado o limite nas unidades de cuidados intensivos, que estão ocupadas por 37% dos pacientes com Covid-19, 7 pontos acima do limite de 30%. O Reino Unido contou hoje 22.950 novas infecções e 595 mortes por Covid-19, um novo máximo desta segunda vaga, fazendo o balanço oficial ultrapassar as 50.000 mortes, anunciou o britânico Ministério da Saúde. A Espanha conta 19.096 novos casos de Covid-19 e levando para 1.417.709 o total de infectados no país desde o início da pandemia. As autoridades sanitárias espanholas também contabilizaram hoje mais 349 mortes atribuídas à Covid-19, passando o total de óbitos para cerca de 40.000. Nas últimas 24 horas, Portugal contabilizou mais 82 óbitos e 4.935 novos casos. Desde o início da pandemia, houve 3.103 mortes e 192.172 casos confirmados. De acordo com a agência Reuters, a União Europeia chegou a acordo para pagar menos, pelo menos inicialmente, pela vacina da Pfizer contra a Covid-19. Soube-se esta manhã que Bruxelas irá receber 300 milhões de doses da vacina que resultou do trabalho conjunto da Pfizer e da BioNTech. A nível mundial, contabiliza-se hoje cerca de 51 milhões e meio de infectados pelo novo coronavírus, cerca de 33 milhões e 600 já recuperaram e morreram mais de 1 milhão de pessoas. Na capital da Arménia, centenas de pessoas manifestaram sentimentos de revolta pelo acordo de paz assinado com o Azerbaijão. O primeiro-ministro considerou não ter tido outra alternativa. Sentimento de revolta na capital da Arménia. Centenas de pessoas concentraram-se no centro de Yerevan para contestar o acordo de paz que o país assinou com o Azerbaijão depois de avanços significativos das forças leais a Baku no conflito pelo controlo do enclave de Nagorno-Karabakh. O primeiro-ministro considera não ter tido outra alternativa. Nikol Pashinyan explicou que se as hostilidades continuassem, haveria uma grande probabilidade de Stepanakert, Martuni e Askeran serem capturadas e a seguir as áreas defensivas 2, 3, 4, 5 e 6 ficariam cercadas e milhares dos nossos soldados também. O acordo, assinado na terça-feira, prevê que a Arménia retire as suas forças de várias províncias azeris, ocupadas no início dos anos 90 e adjacentes a Nagorno-Karabakh, mas manterá controle dos territórios povoados por arménios numa região considerada desde 1921 uma república autónoma juridicamente sob soberania do Azerbaijão. Caberá à Rússia manter a paz no território. Os deputados pró-democracia de Hong Kong renunciaram em bloco ao Conselho Legislativo da região semi-autónoma da China. Em conferência de imprensa, Wu Xiuwei, presidente do Partido Democrático, anunciou a demissão em bloco depois de 4 deputados terem sido afastados sob o pretexto de construírem uma ameaça à segurança nacional. O afastamento aconteceu depois de a China ter aprovado uma resolução para a região que dá poderes ao governo de Hong Kong para retirar o mandato aos políticos considerados uma ameaça à segurança nacional. Pequim impôs este ano uma lei de segurança nacional depois de Hong Kong ter sido palco de protestos antigovernamentais durante meses no ano passado. A Seleção Nacional de Futebol realizou ontem à tarde o seu segundo treino de preparação para o jogo frente ao Ruanda, a contar para a terceira jornada do Grupo F de qualificação para a CAN 2022. Dos 25 convocados, Bobista pôde contar com 23 jogadores. É que Kevin e Platini só chegaram esta madrugada. Como foi determinado pela Confederação Africana de Futebol CAF, o segundo treino de preparação dos Tubarões Azuis para o jogo frente ao Ruanda aconteceu igualmente à porta fechada. Bobissa teve ao seu dispor 23 dos 25 jogadores convocados. Kevin Oliveira e Platini chegaram somente esta madrugada.
Devido ao pouco tempo de intervalo entre os jogos nos respectivos campeonatos e o estágio, o treino foi mais tático. O extremo Wagner Dias ressentiu-se de uma lesão e, por precaução, não treinou. Para o capitão Marcos Soares, o grupo está unido e consciente do trabalho a ser feito. Tem corrido direito, não tem estado a tentar pôr ideias de aquilo que não quer fazer no jogo e o grupo está consciente de aquilo que não tem que fazer, então não tem que preparar de melhor forma, descansa também porque é pouco tempo de descanso entre viagens com os jogos que não tive na nossa equipa. Devido à pandemia da Covid-19 e as lesões, foram dispensados o guarda-redes Mário Évora, os jogadores Patrick Andrade, Zé Luís, Kenny Rocha, Bruno Leite e Willy Semedo. Para os substituírem foram convocados o guarda-redes Márcio da Rosa, Hélder Tavares, Kevin Oliveira, Platini, Janine Semedo e Félix Mataus. Este último cumpre a terceira convocatória. Félix Mataus nunca experimentou o calor humano dos jogos no Estádio Nacional. A ausência dos adeptos vai ser esquisito. Nunca na Cabo Verde estive ali na seleção para poder falar de estádio cheio. Por isso nunca tenho ainda aquela sensação de aquele calor humano que sempre, como ia na televisão, desse paniquinho. Por isso está a ser esquisito. No sentido inverso, o médio Marcos Soares já experimentou a claque nacional, que, segundo diz, muito apoiou a equipa nacional. No novo normal é preciso adaptar-se, mas confessa que vai ser estranho. A vibração de nossa nação é completamente diferente, mas não tem que preparar para aquilo, não sei, mas nunca está a ter adeptos com nós na campo, mas não sabe, mas se está na casa está apoiando, está puxa para nós, então aquele que tem que levar para dentro do campo e tenta fazer o melhor possível. É verdade que tem momentos de jogo que é adeptos que tem que empurrar para frente e é nós que tem que puxar um para aqueles outros que é para não levar a equipa para frente, porque nunca tem adeptos com nós no estádio. Está a ser estranho que ele parte lá. Os Tubarões Azuis realizam um último treino esta quarta-feira. O jogo é às 15 horas desta quinta-feira, 12 de novembro, sem a presença de público e tem transmissão ao vivo e em exclusivo aqui na TCV. As restrições impostas pela pandemia não permitem a entrada da comunicação social para registrar imagens dos treinos da Seleção Nacional e do combinado de Ruanda, que também deverá ter treinado hoje. As imagens que divulgamos da preparação foram cedidas pela própria Federação, pelo que não pudemos registrar o último treino, que deveria acontecer esta quarta-feira, e até o fecho da edição deste jornal também não tínhamos recebido outras imagens mais atualizadas. Lembrar que o jogo não tem público no Estádio Nacional, mas a TCV transmite em direto e em exclusivo, pelo que pode acompanhar a partida através da televisão e mandar a sua energia positiva para a nossa seleção, que precisa vencer para ficar mais perto do apuramento para CAN 2022. O município de São Filipe tem registrado aumento de casos de Covid-19, mas os ginásios continuam abertos, embora com restrição de horário e procedimentos de segurança. A nossa equipa de reportagem na Ilha do Fogo foi hoje inteirar-se das condições de funcionamento dos ginásios em atividade. Numa altura em que a Ilha do Fogo encontra-se em estado de calamidade e o número de infectados teima em bater o recorde a nível do país, a nossa reportagem quis conhecer o funcionamento de uma atividade que exige medidas reforçadas de higiene e segurança, por ser o importante foco de contágio quando não são tomadas as devidas precauções durante a prática dos exercícios físicos. Os ginásios continuam abertos, mas com restrição de horário e procedimentos de segurança. Se nunca proteger mais dias, torna a fechar ele outra vez. Sim, mas a grande não se treina, algo termina, luta desinfeta, mas logo luta ficha, porque o movimento é fraco, porque é muito de órgão, luta bem abrir com a tarde outra vez, caso outro seja desinfetado, que outros grupos está bem, depois de sair aquele grupo lá, também entra mais um grupo de 5 horas, mas está tudo desinfetado, sempre. É complicado para nós, mas estamos devagar. Quem que bem cuida, cada um cuida de sua cabeça, para nunca cometer um erro. De São Filipe para o interior encontramos o Fogo Fitness com os mesmos procedimentos. Se antes de estado de calamidade não tinha um número de pessoas, gosta de não ser reduzido a quase nada. Não tem mais ou menos uns 10 ou 15 pessoas que frequentam agora, que era aquele número que não tinha, mas não estava na mais de 100 de pessoas inscritas. Portanto, gosta de pessoal está tudo com aquele pânico, tem medo e não está entende mais. O ginásio continua a funcionar naquela situação que não se gosta
negócio cumprindo tudo que as regras que está. Não tem tudo máquina, cada um com seu respectivo e papel, com sua garrafa para fazer desinfecção e pano. Não tem também na entrada e álcool e tudo que as medidas para desinfetar a mão. Uma boa quantidade de pessoas continuam fiéis aos ginásios agora com novas regras e horários. Aí que é fácil, para modo se alguém começa bem treino e depois para. Por acaso espera que cata ficha de novo. O ginásio é muito bom, o exercício físico é muito bom nesse processo de Covid-19. Exercita o corpo, cata fica sempre na casa, então não está pratica exercício, está relaxando o corpo. Luísa Francisca do Fogo Fitness deixa a seguinte recomendação. Cada alguém tem que fazer seu papel para cumprir para ele, para sua cabeça, para sua família, para seu local de trabalho e tudo. Me quer que apelo que está fazendo e para nutrir paranoia de cabeça, para não continuar a viver nas vidas, não sabemos que acima antes, porque exercício físico, tudo aquilo que já não é, independentemente de pandemia, é bom para a saúde. Enquanto o país não volta à normalidade possível, aqueles que quiserem continuar a frequentar os ginásios terão de seguir regras apertadas de segurança e cumprir o horário estipulado pelo menos até o final do período decretado como estado de calamidade que termina no dia 14. É preciso adaptarmos-nos ao novo normal. Vamos aos títulos deste jornal. O caso da Cabo Verde Airlines volta à baila no Parlamento. O MPD escuda-se na situação mundial de crise para justificar aval de 100 mil contos à companhia aérea. PAICV e o CID contrapõem que crise na Cabo Verde Airlines é anterior à pandemia da Covid-19. A recusa de vistos aos atletas da Seleção Nacional de Handebol também subiu ao Parlamento, com o PAICV a considerar a situação uma humilhação e descredibilização da nossa diplomacia. A MPD diz respeitar os critérios do Centro Comum de Vistos e relembra que a recusa de vistos a atletas da Seleção Nacional já aconteceu no passado. Cabo Verde registrou hoje mais um óbito, 61 novos casos e 91 recuperados de Covid-19. A delegação do Ministério da Educação em São Filipe Fogo está preocupada com o aumento de casos no concelho, onde as escolas básicas e secundárias estão quase todas fechadas. A nível mundial, a Itália supera 1 milhão de casos, enquanto o Reino Unido ultrapassa as 50 mil mortes por Covid-19. Confrontos entre polícias e jovens manifestantes em Luanda marcam o Dia da Independência em Angola. A Seleção Nacional de Handebol realizou hoje o último treino antes da partida com Ruanda, esta quinta-feira, a contar para o apuramento do CAN 2022. É o ponto final neste jornal. Muito obrigada pela companhia, boa noite e até amanhã. Não perca a seguir a novela das 9. Pedro, hora de dormir, ok? Ok. Noite bem, lua nasceu, já sorri. Hora de Pedro, deixa seus amigos. Pedro! Arruma brinquedos para dormir. Se mamata, polpa, escova dente, fazer xixi, toma banho fresquinho. Papá, tá contar história, com todo carinho, para um sono feliz. Se mamata, polpa, escova dente, fazer xixi, toma banho fresquinho. Papá, tá contar história, com todo carinho, para um sono.
Tajahao! Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição do Minuto Chinês, um programa da Mikashi em parceria com a TCV. Na última edição tínhamos visto a palavra Yisheng, que significa médico, e sabiam que, desde 1984, a China já enviou mais de 18 equipas médicas chinesas para Cabo Verde, ajudando a levar mais saúde. E, recentemente, estiveram na Ilha do Fogo, em Santa Catarina e São Filipe, fazendo consultas médicas grátis durante a Semana Cultural Chinesa. E agora vamos ver como se diz equipa médica chinesa em chinês. Yi Liao Dui. Yi Liao Dui. Yi Liao Dui. E assim termina mais um Minuto Chinês. Um obrigado e até a próxima. Xie xie. Zai xian. A vida é feita de momentos, mudanças e viagens. Para viver mais é preciso querer mais da vida. Querer crescer, mudar, investir, evoluir. Mas também é preciso ter mais segurança no futuro. E a confiança que só uma seguradora líder e cada vez mais próxima de si pode garantir. Por si, a garantia é muito mais. É a garantia de que juntos podemos viver mais momentos, mudanças, viagens. E mais, muitos mais dias inesquecíveis. Garantia. Juntos para que a vida não pare. Aviso. O Comando do Pessoal das Forças Armadas informa aos jovens recrutas de que já se encontra fixada em todas as câmaras municipais, Comando do Pessoal localizado na Várzea, bem como nos comandos regionais, a lista definitiva dos recrutas convocados para a terceira Incorporação Militar 2020, cuja preparação militar geral terá início no dia 30 de novembro do corrente ano, no Centro de Instrução Militar do Morro Branco, em São Vicente, e no comando da Terceira Região Militar, quartel em Achada Limpa, Praia. Mas se informa que o calendário de recolha e embarque dos mesmos será comunicado oportunamente. Para qualquer esclarecimento, contactar o Serviço de Pessoal Conscrito e Mobilização do Comando Pessoal através do telefone 333 8348, Comandos Regionais das Forças Armadas ou os serviços das câmaras municipais dos diferentes concelhos. Vivemos em tempos de incertezas. O ano de 2020 fica marcado pelo contexto da pandemia que obrigou o mundo a reinventar-se. Na sua terceira edição, Cabo Verde Ocean Week, um dos eventos de excelência em Cabo Verde, adapta-se a um novo contexto, apresentando uma semana de conferências online através das plataformas digitais. Cabo Verde Ocean Week 2020 caminha para a sua consolidação enquanto um evento de relevância virada para a preservação do oceano, contribuindo para uma mudança de perspectiva e abraçando a economia azul como solução para a sustentabilidade do ecossistema marinho. Mantenha-se online e acompanhe o Cabo Verde Ocean Week 2020 de 16 a 20 de novembro. Somos 99% mar. Cuide do que é nosso. Otter Solutions, líder em fornecimento de soluções para a hotelaria em Cabo Verde. Tem ou já é uma unidade hoteleira? Aproveita a maior promoção de sempre. Desconta até 30% em mais de 100 produtos e prepara da melhor forma a retoma turística em Cabo Verde. Para a vossa proteção contra a Covid, temos as melhores soluções de equipamento de proteção individual certificada no país. Álcool gel, viseira e a melhor máscara reutilizável nível 1 de 100 lavagem, suavidade em respiração, com elástico sintético e com 92,9% de proteção. Seja responsável. Cuidamos de si, cuide dos seus e do nosso ambiente. Como é que construímos as nossas histórias? Desafios que nos moldam? Lembranças que nos fazem sorrir? Paredes que contam histórias? Uma oportunidade de recomeçar. A IFH sabe que nada marca uma nova história em nossas vidas como o cheiro de casa própria. E é com o desejo de ver seu sonho tornar realidade que surgem novos empreendimentos por todo o país. Sua nova história começa agora. IFH.
luz há de chegar.